Já estamos de volta agora para falar sobre saúde da voz. Nossa convidada é a otorrinolaringologista, a doutora Osana Silveira, que está aqui para responder várias dúvidas que foram enviadas por você que acompanha o nosso programa. Bom dia, doutora Osana, tudo bom? Bom dia, tudo tranquilo. Então, quando a gente fala em saúde da voz, quais são os hábitos que as pessoas devem ter em mente, assim, o que é mais importante para preservar a saúde da minha voz? Então, a saúde vocal depende de vários fatores, tá? Os hábitos mais saudáveis é evitar falar numa intensidade superior ao basal. Cada pessoa tem a sua intensidade de voz, então respeitar isso. Tomar líquido várias vezes ao dia, certo? Para hidratar aquelas pregas líquido, vocais. Isso, água? Ou pode ser o Água, chá, pode ser... Pode ser água, chá, evitar, óbvio, bebida alcoólica, que isso é extremamente danoso às pregas vocais. Evitar o cigarro também, que é danoso, inclusive é um dos fatores de risco para câncer, tá? Então a hidratação frequente é essencial. Respeitar o timbre vocal, evitar pigarrear e tossir, essas são as medidas mais comuns que trazem a saúde vocal. Aquela coceirinha na garganta que fica, atrapalha muito. Atrapalha, porque o pessoal tem o hábito de pigarrear quando começa a coçar a garganta. E o mais adequado é tomar líquido para que seja feita a higiene da prega vocal sem que seja necessário pigarrear ou tossir. Certo, doutora Osana, tem várias perguntas, eu vou logo passar para ela, senão não vai dar tempo. A primeira delas é o que é a rouquidão? A rouquidão causa, uma dificuldade na emissão vocal, certo? É a forma que o aparelho fonador tem de mostrar que existe uma patologia atingindo a função fonatória da laringe. Existem várias doenças que podem causar a rouquidão, mas ela, no final das contas, é causada por uma alteração da anatomia ou da função das cordas vocais. Quais são as principais doenças? As principais doenças que a gente mais encontra no consultório são os nódulos vocais, os cistos, os pólipos, o refluxo. Esse é o mais comum, mas o mais preocupante é o câncer de laringe. Daí a importância da investigação nos casos de rouquidão, certo? A rouquidão seria um sintoma ou tem outros sintomas que podem indicar o câncer de laringe, né? Que acenda aí o sinalzinho vermelho para a pessoa procurar o médico? Uma rouquidão que dure mais do que 15 dias, ela deve ser sempre investigada, certo? Outros sintomas, a sensação de bolo, uma dificuldade na deglutição, certo? Aqueles pacientes que têm o engasgo frequente são os sintomas mais comuns. Então, mesmo que a voz esteja ok, mas que você esteja sentindo esse engasgo, esses sintomas, é bom procurar o médico. É importante procurar o médico. Tem uma pergunta aqui da Camila Rocha, ela quer saber, percebeu que o bebê dela está rouco, se pode ser algum problema. A rouquidão na faixa etária pediátrica, ela deve ser investigada, certo? Várias patologias, várias alterações podem causar rouquidão. No caso do bebê, alterações na anatomia membrana laríngea, nódulos nas pregas vocais, alterações da estrutura em si, uma laringite aguda por um vírus ou por uma bactéria pode causar rouquidão. Então é importante que seja feita uma avaliação médica. Então, aquele bebê que chora muito, ele pode ficar rouco por isso? Isso pode ser normal? Pode, ou mesmo sim. assim é bom procurar? Pode ser por causa desse choro, certo? É bom procurar, porque pode ter mais uma alteração associada, como a membrana laríngea, tá? Mas o choro e o abuso vocal, que seria o choro nessa circunstância, pode causar um nódulo nas pregas vocais e ser esse nódulo causador da rouquidão. Quando devo começar a me preocupar com a rouquidão? Isso a doutora já respondeu, a partir de 15 dias, que é quando a gente tem uma rouquidão crônica. A partir do 15º dia, a gente começa a caracterizar a rouquidão como crônica e é essencial que seja feito um diagnóstico. Alergia pode causar rouquidão? Então, nos estudos não está claro que a alergia em si seja o fator etiológico da rouquidão, mas o que a gente vê no consultório é que vários pacientes chegam com a crise de rinite alérgica e com a queixa de rouquidão e respondem bem aos medicamentos para rinite, tá? Então, é a prática clínica falando um pouquinho contra a literatura. E tem que observar, né? Se você percebe que está algo estranho, o interessante é que procure o médico. Exatamente. Cadê? Sou professora e sempre termino o dia de aula rouca. Isso é normal? Não. Então, existe uma série de profissionais que fazem uso da voz para a profissão, que são os profissionais da voz. Nesses profissionais, a gente tem que ter uma atenção especial para a fonação, certo? Os professores, os apresentadores, locutores, que no final do expediente têm essa queixa de rouquidão ou mesmo de cansaço, a gente começa a pensar na possibilidade de abuso vocal, certo? Alguns referem fadiga, que é o cansaço nessa região aqui,
é onde está a laringe, tá? O abuso vocal ele é consequência do uso inadequado da voz. Esse uso inadequado da voz, a longo prazo, pode causar um nódulo vocal e pode ser uma consequência de uma fenda laríngea. Então, tem que ser investigado e se tudo tiver, se o exame físico for normal, esse profissional que está com os sintomas de abuso vocal vai precisar de um tratamento fonoaudiológico. Que aí vai aprender a usar adequadamente a voz, né? Exatamente. Só mais uma, doutora Osana. Quais são os exames indicados para a prevenção e o diagnóstico precoce das doenças aí que podem comprometer a voz? Na consulta médica otorrinolaringológica, no caso de rouquidão, a gente faz a investigação após a anamnese, a avaliação auditiva, que a gente faz a avaliação perceptiva auditiva da voz, a gente faz a videolaringoscopia, que é onde a gente consegue visualizar as pregas vocais, exatamente para ver se a função está normal, se a mobilidade da prega vocal está normal e se existe alguma alteração anatômica que justifique aquela rouquidão. Então, a gente consegue identificar refluxo, laringite aguda, crônica, os nódulos, os pólipos, os cânceres, todas as alterações possíveis na laringoscopia. Havendo necessidade, a gente pode complementar com a videoestroboscopia, em casos específicos. E esse exame é no próprio consultório? No próprio consultório, é um exame simples, certo? Na maioria dos pacientes, a gente coloca a anestesia, que é um spray. Em alguns pacientes, a gente até não precisa do spray, vai depender de caso a caso. Ótimo, doutora Osana. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas deixo aqui as câmeras para suas últimas considerações aí, para ajudar nossos telespectadores a manterem aí a sua voz com muita saúde. Então, vamos evitar o abuso vocal, sempre hidratar as pregas vocais, aqueles que fumam e que ingerem bebida alcoólica, sempre evitar, que são os principais fatores de risco para câncer de laringe, que é uma das patologias mais graves que atinge essa região. Ótimo, obrigada e volte sempre. Nada, obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí 2 minutinhos, tem mais Viver Bem para você.